Olá, eu sou o Patrick e seja bem-vindo ao Diversar Animais. Há muito tempo nas mitologias de praticamente todo mundo, esses animais são retratados e tem muita base. A mitologia ela é muito baseada em serpentes. Exemplos disso são a Hidra, que foi um dos trabalhos de Hércules, que era uma serpente de muitas cabeças e quando uma cabeça era cortada, cresciam várias outras no lugar. Em algumas versões dizem duas, mas em outras versões dizem mais de duas. E na mitologia nórdica nós temos Jormungand, que seria filho do deus Loki, com a gigante Angrboda, que tem como irmãos o lobo Fenrir e deusa Hela. Para você aí que já viu Thor Ragnarok, Hela é uma das irmãs de Jormungand. Na mitologia maia, por outro lado, temos Kukulkan, que é a versão maia do deus azteca Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Eu não vou me aprofundar muito na parte mitológica, mas foram só exemplos para ver como que desde sempre a humanidade ela tem um certo simbolismo a respeito das serpentes. Tem até o símbolo do Ouroboros, que inclusive acontece, né? Tem casos de serpentes que acabam atacando a própria cauda e os chineses, os japoneses, o povo asiático. Em geral, assim, a mitologia asiática, ela tomou isso como símbolo do infinito, né? Que seria a serpente que se alimenta do próprio corpo, e assim ela vai crescendo e se alimentando de si mesma, e assim um loop infinito. Bom, mas nesse momento você deve estar curioso, você deve estar se perguntando por que algumas serpentes elas atacam a própria cauda, por que elas fazem isso? Não faz sentido, né? Atacar a própria cauda, sim. E realmente esse pensamento está correto, ela não ataca a própria cauda na natureza. Normalmente, essa atitude é registrada em cativeiro, em ambiente fechado, porque as cobras elas não têm uma visão boa. Mesmo eu sei que elas possuem olhos e tal, mas esse não é a principal forma dela detectar o ambiente à volta delas. A visão delas realmente não é boa. E quando o criador, quando a pessoa que cria dá um rato ou algum sapo, um animal para alimentar a serpente, o animal às vezes urina ou até mesmo o cheiro do animal fica na cauda ou então em algum outro lugar, alguma outra coisa assim. E isso é muito perigoso porque a serpente ela não sabe o que está acontecendo direito, porque ela não vê, a visão dela não é boa. Então ela acaba atacando a própria cauda porque sente o cheiro da presa dela no próprio corpo. E assim como ela ataca a própria cauda, ela pode atacar o criador também, não porque ela quer se alimentar de quem cria ou de quem está criando a serpente, porque as serpentes em geral elas não têm como principal alimento os seres humanos. Então elas não costumam atacar os humanos à toa, elas não caçam. E se por algum acaso o cheiro da presa que vai ser oferecida à serpente ficar no corpo da pessoa, a serpente pode vir a atacar. É por isso que é muito importante a gente usar luvas quando for alimentar, porque assim a gente evita que esses acidentes aconteçam. Agora eu vou falar sobre os tipos de dentição inoculadoras de peçonha. As serpentes elas são os únicos animais que têm um tipo de presa capaz de inocular uma peçonha. Os tipos são a áglifa, são as serpentes que não possuem dentição inoculadora de peçonha, porém elas não são menos letais por isso. O design dos dentes delas são voltados para trás em forma de serra, o que impede que a presa fuja ou que consiga escapar para algum lugar. Geralmente, as serpentes áglifas são constritoras, ou seja, elas se enrolam na sua presa e apertam, sufocando e quebrando seus ossos e depois engolindo o animal inteiro pela cabeça. Temos também as serpentes opstóglifas, que são serpentes que sim possuem peçonha e possuem uma dentição capaz de inocular a peçonha, porém essa presa fica bem atrás da arcada dentária
da serpente. Ela só tem uma pequena ranhura pela qual a peçonha passa. E então ela tem muito mais dificuldade para poder inocular uma peçonha. E normalmente essas serpentes se alimentam de peixes, anfíbios e animais desse tipo. Em penúltimo lugar, nós temos as serpentes do tipo Proteróglifas, que possuem uma dentição capaz de inocular uma peçonha, que ficam na parte posterior da boca, ou seja, elas ficam bem na frente e possuem uma maior capacidade de inocular a peçonha, pois tem um canal semelhante a uma agulha, com uma pequena abertura no meio, por onde a peçonha passa. E por fim temos as serpentes solenóglifas, que possuem presas ocas, a sua dentição é retrátil, ou seja, elas conseguem esconder, digamos assim, entre aspas, a sua presa, e quando é necessário ela consegue mudar o ângulo da sua dentição, inocula a peçonha. O primeiro exemplo vai ser de uma serpente áglifa. Essa cobra é chamada de jiboia arco-íris. Essa cor característica dela se dá por cristais de queratina que se encontram nas escamas dessa serpente, que refratam a luz que chega até ela, fazendo com que o observador perceba cores vibrantes e ou até mesmo qualquer uma das cores do arco-íris. E daí vem o seu nome, jiboia arco-íris. O próximo exemplo de serpente é uma proteróglifa, que é a naja cuspideira. Porém, é bom ressaltar aqui que ela não é uma espécie de naja, ela é uma prima das najas. Porém, o nome comum dela é naja cuspideira. E por que cuspideira? Bom, no vídeo você deve estar vendo que ela realmente cospe a sua peçonha. Ela, na verdade, não é uma cuspida, tá mais para uma pressão, digamos assim. Ela coloca pressão nas suas glândulas de peçonha e assim ela esguicha nos olhos do atacante. Ela só usa isso para defesa, ela não caça usando isso. Para caçar, ela tem as presas proteróglifas dela para poder inocular a peçonha no seu alimento. Porém, essa cobra vive nas regiões da África, onde existem muitos predadores grandes, e esse é o único meio de defesa que ela tem para se defender de leões, de rinocerontes ou essas grandes ameaças que podem aparecer pelo caminho. Uma serpente opstógrafa que tem comportamentos notáveis é a cobra-cipó. A cobra-cipó é um predador de emboscada que se camufla entre as folhas ou galhos. Podem ser encontradas na cor marrom ou verde. Elas ficam paradas imóveis entre folhas ou galhos até que um lagarto, um pássaro, se aproxime o suficiente para que ela dê um bote certeiro. E elas sim possuem peçonha por ser opstógrafa. Bom, o último exemplo que eu vou passar aqui de serpente vai ser de uma solenóglifa, que é a víbora de chifre, que é essa que está aparecendo agora no vídeo. Bom, é, ela vive nos desertos da África. Ela é um predador de emboscada, assim como a cobra-cipó, porém tem hábitos bem peculiares. Um deles é que, por ela viver no deserto, ela não anda como a gente está acostumado a ver uma serpente se locomover, né? Ela anda de lado, assim. Ela vai usando a parte do meio dela e vai andando de lado. Isso facilita ela a se locomover muito mais rápido nas areias do deserto. E quando ela vai caçar, ela se enterra na areia e fica aguardando a presa. E deixa de fora só a cauda dela, que tem uma coloração diferenciada. Essa cauda é um engodo que atrai lagartos, atrai qualquer outro animal que se alimenta de insetos. Quando um lagarto ou algum outro animal que se alimenta de insetos percebe aquilo e vem tentar pegar achando que é comida, ela vai dar o bote, inocula uma quantidade incrível de peçonha citotóxica, ou seja, ela destrói as células uma por uma e é um veneno muito potente. E uma outra coisa que é bem legal é que esses chifres que ficam acima dos olhos dela não são todas da espécie que possuem esses chifres. Depende da população que você está observando. E geralmente a cor delas pode variar bastante de acordo com o ambiente. Elas realmente conseguem se camuflar muito bem de acordo com o ambiente dela. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu me esforcei bastante para fazer esse vídeo e eu procurei juntar o máximo de informações para poder realmente desmistificar as serpentes. E novamente venho frisar de que esses animais são incríveis, eles realmente são ótimos controladores da superpopulação, são ótimos controladores do ecossistema, eles fazem mais bem do que mal, então não tem por que a gente sair matando esses animais à toa. Às vezes acontece deles entrarem em casa de pessoas, ou então até mesmo atravessarem a rua, e quando você mata uma serpente à toa, que seja, você
como eu já disse, você acaba desencadeando uma espécie de caos no ecossistema que tipo, vai muito além do que a gente consegue imaginar. É muita coisa envolvida, sabe? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like se tiver gostado e até a próxima.